Galera, Descomplica, professor Glaucio Pitanga, professor de matemática. Estaremos resolvendo aí as questões que vão do número 21 ao número 30 da prova de Federal de Goiás no ano de 2012, se eu não me engano, uma prova no meio do ano de 2012. Nessas 10 questões estaremos realizando, em algumas delas, alguns contextos, temas interdisciplinares. Como é o caso da própria questão número 21, que vai associar questões de biologia, questões de genética com probabilidade elementar. Ou ainda a questão número 22, que vai tratar de alguns contextos históricos, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, e vai misturar isso um pouquinho com porcentagem. Vou pedir a vocês, obviamente, pela minha limitação em outras disciplinas, na parte de biologia, na parte de história, que nesses contextos, nessas ambientações fora da parte de matemática, vou tentar ser o mais prolixo e até mesmo farei de uma forma bem resumida a parte que não seja matemática, no caso de biologia, geografia, de história, para que eu não cometa erros ou exageros que a própria questão possa vir a me aferir. Então vamos lá. Sobre a questão número 21, é uma questão que vai tratar de genética e vai tratar de probabilidade. Até porque, para você fechar a parte numérica de genética, você precisaria do contexto de probabilidade elementar. Então vamos lá. O daltonismo é consequência de um alelo mutante de um gene localizado no cromossomo X. Um homem daltônico e uma mulher não daltônica, mas portadora do gene de daltonismo, estão esperando um bebê. Neste caso, a probabilidade, são duas partes na questão, são duas perguntas. Neste caso, primeiro, a probabilidade dessa criança ser daltônica. Segundo, a probabilidade de ser do sexo masculino e não ser daltônico. São respectivamente. Nesse caso, o gabarito dessa questão é a letra D, primeira resposta 50%, 0,50%, segunda resposta 25%, 0,25%. Isso por quê? Bom, matematicamente falando, em probabilidade, nós temos que é a razão entre o evento pelo espaço amostral. Então agora, turma, eu paro um pouquinho e vou falar um pouquinho da parte matemática, que é a parte que a gente domina mais. Um evento probabilístico, para que uma determinada ação seja considerado um evento probabilístico, eu preciso de três elementos primordiais. Primeiro, um experimento aleatório, ou seja, eu preciso de um experimento, de uma situação problema, aonde o resultado fim, a parte final desse experimento aleatório, ele tenha mais de uma situação. Então, por exemplo, em um lançamento de dados de 6 faces, onde esse dado é um dado normal, de 6 faces, quando eu faço o lançamento desse dado, por exemplo, ao chão, eu não sei em que face esse dado irá parar. Então, existem 6 hipóteses, 6 conclusões, ou ainda 6 fins para essa história, para esse experimento aleatório, para essa situação problema. Então, é necessário que o experimento seja um experimento aleatório. Alguns livros ainda falam de experimento probabilístico. Além disso, existe o caso do evento. O que é o evento? Evento é justamente a situação que eu quero que aconteça. Então, se eu sou um apostador e ao lançar o dado eu torço para que a face que cai em cima, que fique em cima, fique para cima, seja um elemento par, eu tenho 3 possibilidades, eu tenho um conjunto evento de 3 hipóteses para aquilo que eu quero aconteça. Então, eu tenho o número 2, o número 4 ou o número 6. São 3 hipóteses. Por último, eu ainda tenho o espaço amostral, que são justamente as 6 hipóteses, as 6 possibilidades de fim dessa história. Matematicamente falando, a probabilidade, é a razão entre aquilo que eu quero que aconteça pelo total de hipóteses desse experimento aleatório. No primeiro caso, ele quer saber a probabilidade da criança ser daltônica. Bom,
Quantas possibilidades existem no total? No total, sem ser exatamente aquilo que eu quero, mas o total de hipóteses. 1, 2, 3, 4 hipóteses. Então, nessa primeira pergunta, que eu vou chamar de P1, o meu espaço amostral é de 4. E essa criança ser daltônica? Uma hipótese, 2 hipóteses. 2/4 é a mesma coisa que meio. E meio, 0,5 ou ainda 50%. Probabilidade 2. A probabilidade ainda... a probabilidade de ser do sexo masculino e não daltônica. Sexo masculino e não daltônico, eu tenho só uma hipótese, XDzão, XDzinho. Esse elemento é do sexo masculino e não é daltônico. Ele tem o gene recessivo, mas ele não tem o daltonismo. Então, com isso, a probabilidade, vamos lá, total de hipóteses, 1, 2, 3, 4 hipóteses. Número de hipóteses para a presença sexo masculino e daltonismo, uma única hipótese. Aí é feminino. Perdão, estou marcando errado. Esse aqui. XY masculino com daltonismo. Repito. Elemento masculino, XY. Com daltonismo, Dzinho no X. Uma única hipótese. 1 em 4, ou ainda 25%. A probabilidade de ensino médio é a razão entre evento e espaço amostral. Na primeira parte, onde ele pergunta a criança ser daltônica, de 4 hipóteses, existem 2 possibilidades. No problema 2, de ser do sexo masculino, eu tenho 4 hipóteses, mas de ser do sexo masculino são 2, mas ainda daltônica, reduziu para 1. 1 em 4. 50%, 25%, resposta letra D. Dúvidas? Bom, mais uma vez peço desculpa pela parte de biologia. A parte de matemática espero que tenha ficado bem compreendida.